O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: em verdade, eu vos digo, de todos os homens que nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvido, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos, aqui presente na Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, também aos irmãos e irmãs que nos acompanham e participam conosco desta celebração através da Rede Nazaré de Comunicação. É uma alegria nos reencontrarmos no fim do dia, após tantas idas e vindas, cansaços, fadigas, preocupações, quem sabe decepções, tristezas, mas também de tantas alegrias, de ter realizado aquilo que o nosso coração pedia, ou aquilo que Deus pedia em nosso coração. E a palavra de Deus hoje para nós é um convite a termos confiança, sermos confiantes. É o que nos propõe o profeta Isaías. Diante das tantas circunstâncias vividas por Israel, o exílio, a escravidão, fome, secas, carestias e tantos outros males, num cenário no qual parecia não ter mais esperança e expectativa, eis aí o convite. Você não está só. Fala a um coletivo como se fosse o único. Tu não estás só. Eu te tomo pela mão. Eu te conduzo pela mão. Eu te levo. Próprio para dizer, nas piores horas, mesmo quando nós às vezes temos dentro de nós, sou eu. Eu venci. Eu lutei. Eu caminhei sozinho. Conquistei. E etc. Fui eu. E é justamente ali que ele está para nos dizer: não foste tu que fizeste, não foste tu que conquistaste, não foste tu que realizaste, mas fui eu que fiz por ti. Por isso, então, o pedido para nós hoje: confiança, porque eu vos tomei pela mão. E é com esta atitude, então, que nós somos chamados a percorrer a nossa estrada. E Jesus, então, vem ao nosso encontro, e hoje de uma forma bem particular. Jesus faz um elogio
ou exalta uma pessoa de uma forma incomum, é a figura e a pessoa de João Batista. Entre todos os nascidos, ninguém maior que João Batista. Este é o grande elogio de Jesus a esta figura. Mas, no entanto, Jesus completa a sua expressão e diz: mas no reino dos céus, o menor é maior que ele. Então aí está o desafio para nós. Entre esta grandiosidade de João Batista, aquele que teve a missão de anunciar presente no meio da humanidade o reino de Deus, e não só como uma ideia vaga, mas a ele coube a missão de indicar: é ele. E portanto, vendo Jesus que passava, João teve a intuição, e não só, mas a revelação: eis o Cordeiro de Deus. Ele apresenta, portanto, aos seus discípulos o Cristo que passa, para dizer: é ele. Naquele momento, João vê que 2 dos seus discípulos se levantam do seu lado e vão atrás de Jesus. João não ficou com ciúme, não ficou preocupado, não chamou de volta os seus discípulos. Antes, bem desejoso, o deixou seguir, e eles seguiram a Jesus. É João, depois, em um outro momento, dá um outro testemunho muito grande da presença de Jesus e o significado de Jesus para si, mas também para todos. Se ele é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, e nós dizemos todos os dias, durante a celebração da Eucaristia, por 3 vezes: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. E assim, na 3ª vez, repetimos: dai-nos a paz. Justamente a expressão de João Batista, o reconhecimento dele presente. Mas para João tem algo bem mais. Se ele é o Cordeiro de Deus, é o Messias presente, é necessário então que este Messias se torne conhecido, seja visto, seja acolhido, seja amado, seja seguido. E isto só pode acontecer à medida em que alguém se faz pequeno para que ele cresça. E ele então diz: é bem, é necessário que ele cresça e eu diminua. É a indicação que ele dá então para os seus discípulos. É aquela voz eloquente que não se cala. E o testemunho de Jesus é um testemunho muito mais forte, porque Jesus, em um determinado momento, interroga os seus contemporâneos a respeito da figura de João Batista. O que vocês foram ver lá no deserto? Um grande do povo? Um rei, uma rainha, um príncipe, uma princesa?
um governador famoso ou uma outra pessoa famosa. O que é que vocês foram ver lá no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Portanto, a expressão de Jesus para dizer que uma pessoa que poderia ser quase insignificante torna-se o centro das atenções, não por si próprio, mas enquanto ele tem algo para oferecer, enquanto ele tem algo para indicar, para ajudar. E então, todos aqueles que ouviam falar da figura de João, do seu ensinamento, iam até ele. E não ia só a gente simples, de todas as camadas, de todos os estratos sociais, das pessoas simples do povo, aqueles que cuidavam da segurança do povo, como os policiais, outros personagens famosos que foram até ele. E a pergunta que todos faziam era: o que nós devemos fazer para entrar neste reino que já é presente? Como nós podemos fazer parte deste reino? E a resposta de João, uma resposta decidida: coerência de vida. Sejam coerentes. Não queiram mais do que aquilo que é vosso, o fruto do vosso suor. Por exemplo, disse aos policiais: não extorquir a ninguém, não cobrar nada a mais pelo serviço que eles já prestavam, que eles recebiam para prestar à comunidade, e assim também aos outros diversos segmentos. Coerência de vida. Mas não só como um elemento ético-social, mas como algo que transforma a vida. E aí então, o pedido dele: a conversão. E ele então ministrava um batismo de conversão, aquele batismo na água, mas já anunciando: depois de mim vem alguém que vos batizará com o Espírito. Portanto, para dizer, a obra não está concluída aqui, a obra deve completar-se. E assim, meus caros irmãos e irmãs, olhando e contemplando esta figura de João, que hoje Jesus testemunha a seu favor, então nós nos interrogamos, e devemos nos interrogar: que homem sou eu? Que mulher sou eu? Diante deste reino que já está entre nós, que se faz presente entre nós. Quem sou eu nesse contexto? E aí o grande desafio, justamente nesta caminhada que estamos fazendo para celebrar o Natal do Senhor. E esse tempo de advento é esse tempo de preparação interior. Mas algo que deve ir além daquela tradição que é comum para nós, mas algo que marca a nossa vida. For escutar João Batista: que tipo de pregador sou eu na minha casa? Aqui pregador não se fala do sacerdote, do bispo, etc.
aqueles por uma missão na igreja, mas esta missão ela se estende também na casa, na família. Que tipo de pregador sou eu na minha casa? Sou um pregador com autoridade? Que tipo de orador sou eu na minha casa? Eu rezo, eu oro realmente com convicção, com fé, com determinação? Como é a atitude da minha vida? Entre a minha pregação e a minha oração, tenho nexo com a minha vida? Eu prego e rezo sem dizer palavra alguma na minha casa? Aí os nossos desafios. Porque para nós é muito fácil, isso também para mim sacerdote, para mim religioso, que devo sempre me policiar, e aí como diz na própria liturgia do Advento, devo sempre vigiar a mim mesmo, e vigiar na oração, para que a minha vida, a minha oração, a minha pregação não sejam apenas palavras, mas elas tenham um eco na minha vida. Assim é aquele pregador em casa. Não adianta chamar o pregador de fora em casa. Não adianta chamar o rezador, a rezadeira em casa, para dar aquela bênção. A bênção é você. A pregação é tua. A oração é tua. Reza com a tua família, prega com a tua família, vive com a tua família, na coerência entre as palavras e os atos de vida. Não se preocupar se algumas vezes tem as críticas, ou alguém critica o modo e a impostação da vida em casa. Ah, o beato, a beata, agora quer fazer todo mundo santo e etc. Não queira fazer ninguém santo ou ninguém santa. Queira apenas ser você santo. Deixe que esta santidade de Deus que está na própria vida toque a vida dos que estão em casa. Não espere pelo reconhecimento como Jesus fez de João Batista. Não espere. Nós somos tentados a esperar o reconhecimento das pessoas, dos de casa ou dos de fora. Não espere o reconhecimento. Deixe o reconhecimento a Deus. Talvez depois que fecharmos os olhos para esta vida, alguém vai reconhecer. Realmente era um homem de fé, era uma mulher de fé, uma pessoa de obras, uma pessoa de palavras, uma pessoa empenhada na justiça, na paz, etc. Assim, meus caros irmãos, fazendo esta nossa caminhada, nesses últimos 10 dias que ainda nos separam da celebração do Natal do Senhor, procuremos então, olhando na atitude de João Batista, que não excluiu absolutamente ninguém, de não excluir da nossa vida absolutamente ninguém, nenhum da nossa casa. Preparamos as coisas típicas do Natal, aquele amigo invisível, aquela festa em família, etc., a troca dos dons, dos presentes. Não esqueçamos a primeira coisa, a palavra de Deus, a oração e a pregação, fundamental, 3 coisas. Depois as outras coisas. Nas outras coisas, não excluamos. Mas eu não vou convidar aquele porque é um chato, não vou convidar aquela porque pega no meu pé, e etc. Não vou convidar aquele outro porque é um beberão ou porque é um drogado e assim por diante. Não excluir ninguém.
Não olhar o mal que está na vida do outro para excluí-lo. Antes, do mal que está na vida do outro, procuremos atraí-lo ao nosso convívio para colocá-lo no convívio de Deus, para indicar a estrada de Deus. Esse aí é o nosso desafio, meus irmãos. Peçamos ao Senhor que nos dê a serenidade, a paz de ânimo, e que possamos começar esse nosso caminho, essa última etapa que nos separa do Natal do Senhor, valorizando as coisas pequenas, humildes da nossa casa, da nossa família, da nossa convivência, do nosso relacionamento interpessoal, do nosso diálogo, para que em tudo possa brotar a paz, o amor, a fraternidade, o perdão, a misericórdia. Que a luz do Natal que esperamos nos ilumine, nos fortaleça e que, portanto, a glória de Deus seja manifestada e revelada a todos. Que assim seja.